eu tava lendo aqui o primeiro número do Miracle Man, que a Marvel lançou lá nos Estados Unidos e a Panini trouxe aqui pro Brasil durante a última, quer dizer, a primeira Comic Con Experience, né? E me chamou a atenção o editorial do Fernando Lopes, que é meu amigo, que é o editor da revista, fala assim: Miracle Man é o maior clássico que os leitores brasileiros jamais leram. Aí eu liguei pra ele e falei: como assim? Pô, a Thanos nos anos 80 publicou, né, a revista, né, com o desenho desenho não, com história do Alan Moore, em algumas edições desenho do Alan Davis, né, que fez coisas lá para a lenda do Cavaleiro das Trevas. Eu falei: não, mas peraí, a história é outra, só tem 4 números publicados no Brasil, tem mesmo que é 4 números publicados no Brasil, e não tem toda a história que o Alan Moore criou, né, que é uma coisa assim bizarra, que é uma coisa sobre poder, né? Lembra da frase: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente? Essa é a ideia dessa saga do Miracle Man, que agora o leitor brasileiro vai poder acompanhar. Agora, por que nós chegamos nessa história? Porque na hora que eu estou lendo o editorial e tal, aí eu passo assim para ver a ficha técnica, a arte de Gary Leach, roteiro, o escritor original. Eu perguntei pro Fernando, mas a gente não entrou muito em detalhes, mas eu fui pesquisar para saber qual que é o bochicho disso, né? Isso remonta lá quando o Miracle Man surgiu. Nos anos 50, a Fawcett, que publicava as aventuras do Capitão Marvel, lembra? Shazam, né? O Billy Batson, radialista, se transforma num super ser, estava em litígio com a DC Comics, porque a DC acusava a Fawcett de plagiar o Super-Homem com o Capitão Marvel. Ela desistiu de continuar publicando a história, e do outro lado do Atlântico, inclusive estou citando o Fernando no editorial, lá na Inglaterra, o Lee Miller, que tinha uma editora, resolveu: pô, nós estamos publicando aqui o Capitão Marvel, precisava de uma outra coisa, que tal a gente seguir mais ou menos nessa linha e tentar fazer um bem bolado com um personagem similar. Aí ele bateu um papo com o Mike Anglo, né, que desenhou e escreveu que escreveu a história, né, desse novo super ser, que era um jornalista, Mike Moran, que dizia a palavra mágica, palavra secreta, né? Kimota, que é Atomic ao contrário. Eu não vou falar por quê, porque você tem que ler a revista para entender por que chega nisso. E ele se transformava no Marvel Man. E isso aí foi até 63, quando deixou de ser publicado. Os editores da revista Warrior, que é uma revista de prestígio de quadrinhos na Inglaterra, achou que era tempo de fazer algumas coisas, como recriar alguns personagens, trazer do passado alguma coisa, e decidiram trazer de volta o Miracle Man, o Marvel Man, né? O que aconteceu? A Marvel, que já detinha o nome Marvel, né, disse que não esquentava muita cabeça com isso, mas os editores achavam que era muito mais seguro mudar e transformaram Marvel Man em Miracle Man. E chamaram um cara que estava louquinho, doido de pedra, babando para fazer as histórias, um tal de Alan Moore, que a gente já conhece de outras loucuras. Aliás, Alan Moore realmente é uma figura bem diferente do ser humano normal, mas isso é um detalhe. Pois essa história, ele abusou da questão do poder. Você pega o Mike Moran, que tem sonhos, que é um jornalista, ele sonha que está voando, sonha que está fazendo algumas coisas completamente fora do ser humano natural, até que um belo dia ele tem um estalo e descobre: pô, eu sou o Miracle Man, eu tenho superpoderes. E aí ele começa a viver outras aventuras, e tem muita coisa que rolou nessa história toda, né? Ele fez mais ou menos 16 ou 17 números, eu não lembro. Termina com literalmente uma espécie de apocalipse, porque ele com outros super seres se transformam quase em arremedos de deuses, e com isso dominam a raça humana para que eles sigam, não tenham problema. Utopia, manja, utopia é um negócio que enche o saco. Cada vez que alguém resolve fazer utopia, dá sempre nhaca. Bom, depois do Alan Moore teve outros roteiristas, teve o Neil Gaiman, né, do Sandman, também fazendo histórias, ou seja, tem muita coisa para contar. E é isso que vai acontecer na edição normal do Miracle Man. Já saiu o número 2, inclusive, né, contando um pouco da história do personagem. O legal da número 1, tem uma entrevista que foi feita com o Mark Gallo pelo editor da Marvel, o Joe Quesada, né, o diretor criativo da Marvel. Tem uma entrevista com ele aqui que vale a pena você ver. Agora, chegamos ao ponto de por que está escrito o autor original.
Porque na hora que a Marvel conseguiu deter todos os direitos em 2009 dos títulos do Miracle Man, aliás, aqui no Brasil foi publicado com o nome de Jack Marvel, né? Pela RGE, que publicava o Capitão Marvel também. Ele teve aquele negócio de, não, olha, pode publicar, mas não usa meu nome, como ele fez no V de Vingança, né? Deixou o artista ser um dos responsáveis por V de Vingança no cinema e não colocou nem o nome dele, como não colocou no Watchmen, e vai por aí afora, tá? Então ele colocaram assim, o escritor original, parece coisa do Prince, lembra do Prince? Que teve uma época que ele era um símbolo, esse símbolo aí, tá? Não queria, mas por quê? Por causa de direito autoral, ou porque ele era um gênio? Não saberemos. Mas o fato é que é uma história muito legal, que está rolando, e com um desenho, arte muito interessante do Gary Leach. Então você vai ter em breve além disso o Alan Davis desenhando. Vai ser tem umas histórias que vão ser muito legais para você acompanhar desse Miracle Man. Então, se você não teve a oportunidade de ver nos anos 80 e sentiu que faltou alguma coisa, ou seja, foi num baile e não serviu o bolo, então é essa oportunidade de você curtir essa criação maluca dos anos 50, Marvel Man, Miracle Man.